Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo pra gente falar sobre astrologia, né, para conversar um pouco sobre o panorama da semana. E eu não posso esquecer de pedir para você, né, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de astrologia, teosofia, filosofia, dá um crédito para mim, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos, né, faz esse vídeo alcançar, né, mais pessoas, né, porque o intuito meu aqui é compartilhar conhecimento, né, compartilhar aquilo que eu aprendi, né, nos meus anos de iniciação, também compartilhar, né, tudo aquilo que é a minha curiosidade, né, de discípulo, minha curiosidade de estudante de teosofia, né, me fez chegar. Então espero sempre trago assuntos novos, assuntos, né, que possam realmente contribuir com a vida de vocês. Então peço um crédito, né, e compartilhe esse vídeo com os amigos, né, com as pessoas que vocês gostam desse tipo de assunto. E aí sempre colocando, né, nos situando, né, compreendendo dentro do tempo, né, a gente acompanha as lunações, né, o movimento da Lua. A gente acompanha as lunações porque, de certa forma, a gente tem, né, tem seguido, né, o caminho do Sol, né, que é o Sol caminha pelo zodíaco. E quando o Sol se relaciona com a Lua, vai formando, né, as lunações, que a gente conhece como, né, Lua nova, Lua cheia, Lua crescente e Lua minguante. E eu uso esse tipo de narrativa, né, esse tipo de técnica, porque de certa forma esse é um movimento, né, que a própria natureza usa, né, para dizer quando, né, você tem, por exemplo, uma facilidade para, né, uma fecundação, né, a gente pode imaginar a lua nova, quando a gente tem as condições, né, para que aquela semente ela germine e comece a crescer, lua crescente, quando a gente chega num momento onde a gente tem toda a exuberância, né, daquilo que foi plantado, lua cheia. E quando essa planta ela precisa fazer uma espécie de uma revisão, uma regeneração, uma reflexão sobre todo esse ciclo, a gente chama de lua minguante. E eu usei aqui a analogia né, com a planta, mas também poderia usar a analogia com o mar, né? Então a gente tem a lua nova, né, a gente tem, né, uma maré mais vazante, né? Quando tem a lua crescente e a lua minguante, existem condições ali, por exemplo, para pesca, né? E quando você tem a lua cheia, então você tem, né, a condição de né, o mar, as marés, né, cheias, elas acabam sendo maiores, né, por causa do efeito da atração gravitacional da Lua, né? Então para pescadores como eu, né, muito provavelmente você vai ter condições propícias para pescar. Mas isso eu tô refletindo um pouco sobre isso aqui, porque essa semana a gente tem uma lua crescente, né, em Touro, uma lua bastante interessante no sentido de que Touro tem uma relação direta com, né, a natureza, né, Touro tem uma relação direta com a produção de recursos, né. E embora hoje a gente fale muito, né,
essa questão monetária, financeira, investimentos, como é que você vai fazer para ganhar dinheiro, como é que você vai melhorar seu método de trabalho, tudo isso está relacionado com touro, né? O próprio mundo financeiro está relacionado com o signo de touro, né? Visto, né, eu já comentei isso algumas vezes aqui com vocês, o touro lá, né, o touro dourado de Wall Street, o velocino de ouro, né, que vocês podem lembrar da história de Moisés, né? Moisés subiu o monte para receber, né, os 10 mandamentos, e quando ele desceu, né, o seu povo ali que ele tinha tirado do Egito estava ali adorando um velocino de ouro, né? A gente não pode, a gente poderia pensar também de uma forma, né, que eles estavam passando da era de touro para a era de Áries, né? Então também, ou seja, eles estavam meio que invocando, né, aquela divindade do passado, né, versus, né, a Jeová, que era a expressão mais, vamos dizer assim, mais moderna, né, mais atualizada do que era a divindade para eles. Mas touro, né, voltando para, né, pro entendimento do arquétipo de touro, touro representa, né, esse potencial na construção, né, de algo sólido, na construção dos recursos, né, os recursos necessários para a vida, né. E eu dei todos esses exemplos, né, mas onde eu queria mesmo realmente tocar é na questão talvez a forma de produção mais básica que temos, que é a agricultura, né. Por isso eu dei ali o exemplo, né, da agricultura. Você planta, você rega para fazer crescer, você meio que colhe os frutos, né, na lua cheia, e depois essa planta ela precisa, né, de uma regeneração na lua minguante. Então essa lua crescente em touro, ela tem esse potencial de fazer, né, crescer a ideia essa ideia de que o que você planta, né, e aí você soma isso, né, o ato de plantar, né, o ato de iniciar algo, né, o fato de que touro é um signo fixo, né, que tem uma grande perseverança em executar aquilo que ele se propõe, né. Ele tem uma perseverança em fazer dia após dia, sol e chuva, né, independente das condições, seja fácil ou difícil, ele vai se manter ali firme, né, aquele trabalho que ele está executando. Então, eu acho que é importante trazer esse símbolo aqui para vocês, para que vocês observem esse potencial, né, dessa lua crescente, né. Não podemos esquecer que a lua fica exaltada em touro, né. Então, ou seja, essa lua em touro, ela de certa forma busca, né, uma certa fartura, uma certa abundância de recursos, né. Então essa lua fica exaltada em touro e todos esses valores estão, né, à nossa disposição. Então, se você está empenhado em algum trabalho, né, onde você precisou colocar esforço, né, força de vontade, dedicação, né, assim como é na plantação, assim como é na agricultura, né, tudo você precisa do esforço do trabalho, né, do dia a dia, trabalho muitas vezes rotineiro, muitas vezes difícil, custoso, mas que vai gerar os frutos no futuro. Essa lua crescente, ela está, né, incluída numa alunação aquariana, ou seja, ela também tem um potencial de fazer crescer, né, os valores aquarianos, né, os valores de igualdade, liberdade e fraternidade, os valores do coletivo, né. Ela também tem esse potencial de fazer crescer esses valores, né. No entanto, né,
Touro e Aquário, né, são signos fixos, e a relação que eles têm, né, é uma relação de quadratura, uma relação, né, de um ângulo de 90 graus, que é uma relação onde é difícil a gente combinar, né, combinar o pensamento coletivo com, né, esse trabalho que eu estou executando, né, de forma perseverante. Muitas vezes as direções são, né, elas não são opostas, elas são direções diferentes, né? A gente até poderia usar aquela questão, você tem, por exemplo, um carro, né? O carro, ele anda numa direção e ele pode estar indo para frente ou para trás em sentidos opostos, né? Mas aqui as direções são diferentes. Então, enquanto o Touro vai para cima, Aquário vai para baixo, aliás, vai para o lado. Então não é uma questão de oposição, é uma questão de complementabilidade, né? Não, é que os assuntos eles são diferentes, né? Então é difícil muitas vezes lidar. Mas são dois signos fixos, são dois signos muito perseverantes, né? E eu sempre digo isso aqui, é muito importante que a gente observe as nossas próprias existências, né? Se a gente muitas vezes está com alguma teimosia, né, relacionada à forma com que eu penso, o Aquário, né, ou a forma com que eu faço, Touro, né? Então é interessante vocês observarem isso, né? E é lógico que os signos, né, complementares desses dois também são afetados, né? Então de certa forma, né, o eixo Aquário-Leão também é afetado. Então quem tem pontos importantes, né, planetas em Leão, vai sentir também essas suas próprias teimosias sendo afetadas. E quem tem, né, planetas ou pontos importantes em Escorpião também está sentindo, né, essas questões, né, de uma forma mais evidente. E por que eu digo tudo isso, né? Eu estou fazendo uma progressão aqui para chegar no ponto que eu queria chegar, né? Expliquei para vocês, né, o potencial taurino, agora eu vou explicar o potencial aquariano. E esse potencial aquariano é daí que pode surgir conflitos, né? É importante vocês observarem, né? Essa semana existem alguns conflitos. Às vezes o clima é positivo, né? Mas existem ali conflitos que podem acender, né? Por causa da qualidade, né, dos planetas envolvidos. Então, essa semana a gente tem Marte, né, saindo de Capricórnio, onde ele está muito forte, né? Marte fica exaltado em Capricórnio, e Marte entrando em Aquário. E logo que ele entra em Aquário, ele já faz uma conjunção com Plutão. Então, são dois planetas, né? São duas energias de guerra, né? De luta, elas indicam um movimento, né? Mas esse movimento é um movimento que de certa forma pode imprimir alguma agressividade. Então, eu não falei isso semana passada, né? Eu parei no domingo, mas é interessante aí nesses dias que nos restam aí de carnaval, tomar bastante cuidado aí com talvez pessoas, né, querendo pessoas que não suportam ser questionadas, e também pessoas que gostam de provocações, né? Isso nas relações entre as pessoas, mas também tomar cuidado com acidentes, pequenos acidentes com eletricidade, né, com carro. Lembrar que nesse período as pessoas acabam muitas vezes bebendo demais, né? Às vezes não dormem, bebem demais, então
esse é um conselho que eu dou para vocês, para terminar esse carnaval de uma forma legal, né, tentar tomar cuidado com esses pequenos, né, acidentes, também com pessoas que de certa forma querem provocar, querem questionar, né, porque pode ter alguma agressividade envolvida com isso, né. Então tome cuidado. O que eu acho, né, que pode amenizar é que a Vênus entra em Aquário praticamente junto, né? Primeiro entra Marte, dentro de 2 dias entra a Vênus em Aquário, e vai fazer também ali a conjunção com Plutão. Então acho que a Vênus ameniza um pouquinho, mas ela não consegue amenizar todo esse potencial explosivo, né, desse encontro de Marte com Plutão. Então tomem o cuidado de vocês aí dentro do que tanja aí, né, tanto a questão de como eu falei, eletricidade, subir em altura, trânsito, né, tomem cuidado de vocês aí. Vai numa festa, às vezes a pessoa fala alguma coisa para a pessoa entende aquilo como provocação e vice-versa, né? Então tomem cuidado com isso, né? Isso afeta diretamente aquela questão da falei das teimosias, né? Então com esse potencial de energias em Aquário, as pessoas tendem a ter muito mais resistência a mudar o seu pensamento, a ter muito mais resistência, né, a serem teimosas com sua forma de pensar. Então cuidado com essas questões. E eu acho que esse é o principal recado dessa semana, né? O principal recado, a Lua passando, né? Hoje a gente vem aí de uma Lua nova em Aquário, né? Ou seja, esse potencial aquário já está, né, bem desenvolvido. A Lua passou em Peixes no primeiro momento fazendo conjunção com Saturno, né? Depois se desvencilhou, né? Entre hoje e amanhã ela vai estar em Áries, né? Então a Lua em Áries também é uma a Lua em Áries, né? E Marte entrando em Aquário e fazendo essa conjunção com Plutão torna ainda o ambiente mais explosivo ainda, né? A gente, de certa forma, essa Lua em Áries deixa a gente muito mais impaciente, muito mais ansioso, nervoso, agitado, né? Muitas vezes querendo provar que a gente está certo, né? Brigar por qualquer motivo, provar que a gente está certo. Então, mais uma vez, aí, tomem cuidado com essa segunda e terça-feira de carnaval, esse começo de semana, que existe aí uma tensão de pólvora no ar, né? Se eu poderia, usando uma analogia, poderia dizer dessa forma. E essa semana eu estava assistindo algumas semanas já uma série que está na HBO, chama John Adams, que é uma série bastante interessante, né? Se eu posso deixar aqui um conselho, uma indicação para vocês. Então é uma série que está na HBO, chama John Adams. Ela conta a história, né, do segundo presidente dos Estados Unidos, que é o John Adams, mas ela conta a história, né, de como, né, aconteceu ali a independência dos Estados Unidos, né, que o John Adams, junto com Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, como aconteceu, né, como se deram os fatos, né, as situações para que acontecesse ali a independência dos Estados Unidos. E é muito interessante de ver nesses tempos onde a gente discute, né, a liberdade, onde a gente discute o significado da liberdade, né, a importância de que esses homens, né, lutaram por essa liberdade, né, e que hoje
assim, a gente utiliza muito mal, né, de certos direitos que a gente tem, né, mas a gente não sabe a importância, né, e a dificuldade que foi para realmente a gente conseguir, né, ter esse direito à liberdade, né. Então eu indico para vocês, é bastante interessante, inclusive eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, por exemplo, que a independência dos Estados Unidos e a carta, né, de independência dos Estados Unidos, onde é citado, né, onde é ali traduzido a primeira ideia, né, de igualdade entre os homens, né, ela aconteceu antes da Revolução Francesa. Inclusive a Revolução Francesa foi influenciada, né, por alguns desses autores, né, Thomas Jefferson, George Washington, né, Benjamin Franklin. Eles participaram de certa forma nessas modificações, né, emana com a Vênus, né, entrando junto ali, Marte e Vênus entrando e passando, né, sobre Plutão. A gente, com certeza, a gente vai ter esse assunto, né, de liberdade aí dentro dos assuntos mais comentados. E mesmo que esse partidarismo trabalhe dessa forma, né, tentando usar essa ideia, né, eu já falei aqui para vocês, né, eu acho que a entrada de Plutão em Aquário, ela, né, vai colocar aí, né, tudo que é falso, né, que se fala sobre liberdade, igualdade, fraternidade, né, vai cair por terra. Isso, é lógico que isso é um processo longo, né, não é um processo rápido. Plutão fica 20 anos dentro de um signo, né, então nesses 20 anos a gente vai ver transformações profundas, né, na sociedade, né, e a gente vai ter esse eixo aí, Leão e Aquário, bastante mexido, né, então por exemplo, Leão, né, quem não for realmente rei, né, da sua própria vida, rei de si mesmo, vai ter aí, né, o seu poder pessoal, a sua autoestima muito mexida, muito questionada. Quem não entendeu, né, o verdadeiro significado do arquétipo de Leão vai, de certa forma, vai ter que aprender a amar. E só da combinação, né, também já falei isso várias vezes aqui, na minha visão, só da combinação da liberdade pessoal, Leão, com a liberdade do coletivo, ou do poder pessoal, Leão, com o poder do coletivo, é que nasce, né, assim, uma era de Aquário mais justa, né, e com oportunidade para todos, né. Se a gente pensar só no coletivo, né, só na distribuição de renda, a gente esquece, né, do valor do talento. E se a gente pensar só no talento, né, só nas pessoas que se sobressaem, a gente acaba esquecendo, né, o coletivo. Então essa divisão, né, entre direita e esquerda, né, entre liberalismo e conservadorismo, ela precisa acontecer uma fusão, né? E assim, não vai ser as pessoas que estão aí arraigadas, né, ligadas a esses lados que vai fazer essa fusão, né? Quando a gente não consegue achar a solução para os nossos problemas, né, a vida acaba achando, né, a divindade acaba achando. Então é mais ou menos assim que vai acontecer. A gente não consegue conciliar, né, essas coisas e encontrar uma liberdade real, uma igualdade real. A gente vai acabar, né, de certa forma, esses valores vão passar, né, e para muitas pessoas meio que passa como um rolo compressor, né, porque as pessoas estão indo totalmente na direção oposta a eles. Mas como eu disse, né, mais uma vez, não quero assustar vocês, né, isso é um processo longo, um processo aí de
né, mais de 20 anos, né, com a passagem de Plutão em Aquário. Essa semana eu acho que a gente vai ver esse assunto, né, sendo tratado aí na mídia, né, nas redes sociais, porque por causa dessa entrada, né, essa entrada bastante forte, né, de Marte em Aquário, fazendo conjunção com Plutão, e também a Vênus fazendo conjunção com Plutão. Então tudo se funde, né? É interessante ver essa série. Assim, muita coisa me tocou bastante, sabe? Me deu vários insights sobre o que a gente vive hoje, né? Uma das coisas que eu achei muito legal é ver as discussões, né? Por exemplo, de como seria essa declaração de independência, né? E qual seria o foco, quanto era necessário se revoltar, né, contra a Inglaterra para fazer uma carta, né, de independência. E foi uma carta construída, né, no Congresso, foi uma carta que surgiu a partir do diálogo, né? Então é impressionante, né, que homens fizeram, né, uma coisa tão valorosa, e a gente, passado aí 200 anos, não conseguimos fazer, visto que eles fizeram um trabalho muito mais árduo, que eles partiram do nada. Nós já temos aí, né, o trabalho, acho que talvez isso seja complicante, né? A gente se esboça em uma infinidade de leis, uma infinidade de regras, enquanto eles, as regras eram mais simples, né, e colocavam o indivíduo em primeiro lugar, enquanto a gente, e principalmente, né, o indivíduo e a nação, né, em lugares equivalentes, enquanto a gente fica tratando assuntos, né, muitas vezes banais. Então, para quem tiver essa disposição, indico, um ótimo conteúdo, né? Então é isso, acho que esses são os principais, né, recados que eu queria dar essa semana. Fiquem atentos aí com essas tensões que vão acontecer entre a ideia, né, do crescer, né, de fazer crescer os recursos Touro, e a ideia do pensamento coletivo Aquário. Essas coisas podem, de certa forma, se chocar. Não vão se chocar por diferenças, mas vão se chocar porque vão em direções diferentes. Acho que eu consegui explicar para vocês, né, que não existe nada conflitante né, no trabalho de Touro com Aquário, mas de certa forma, né, como a gente pensa, por exemplo, a gente poderia pensar assim, o mundo financeiro existe para o bem do coletivo, né? Vocês vão falar que eu estou fazendo uma piada, né? Ou falar, por exemplo, que todas as ONGs, né, que buscam fazer algum trabalho social estão preocupadas com, né, o ganho financeiro de determinada, sei lá, investimento ou produção de algum trabalho. Então são assuntos diferentes, né? Eles não são conflitantes, mas é possível conciliar, né? Mas muitas vezes a gente fica preso, né, a própria tendência, né? A questão da produção, né, muitas vezes ela tem um ar egoísta, né? Eu estou produzindo para mim, para minha empresa, para o meu país, né? Na questão do coletivo, muitas vezes também pensa na distribuição, né, sem a produção, né? Eu vou distribuir renda, mas eu não gerei renda, não produzi riqueza. Como é que eu vou distribuir? Distribuir o quê? É mais ou menos o que a gente vive no país hoje, né, relacionado ao governo, né, mais ou menos o que a gente vive. E não é no Brasil, né? A gente pegar os Estados Unidos é a mesma coisa, né? Lembrando lá o cheque
de $1.000 para os americanos. Pegar o Canadá é a mesma coisa, a Europa, né? A gente não consegue conciliar essas duas coisas, né? A gente não consegue conciliar distribuição, né, com produção, né? Então é bom que esses aspectos aconteçam para que surja a necessidade. Quando surge a necessidade, né, a gente move o traseiro gordo, né? Então a gente muitas vezes a gente precisa de um chute no traseiro para tentar resolver os problemas, né? A gente não consegue se antecipar. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa construção, né, da carta da independência dos Estados Unidos, como eles antecipavam, né, as questões que hoje a gente vive, né? Como era pensado, né, essas questões. Então achei muito bacana mesmo essa série. Isso, só para terminar, né, essa parte de reflexão, eu acho que tem a ver com, né, essa lua crescente em Touro. No último capítulo, né, o John Adams já está ali com mais de 90 anos, ali na sua fazenda ali, né, e ele está ali andando com seu filho, né, e aí ele fala: olha, eu já estive na corte francesa, onde a rainha tinha um colar de pérolas que brilhava mais do que brilhava mais do que um sol, né? Mas quando eu olho essa planta aqui, né, toda vez que eu penso, né, naquilo que a rainha representava, toda a beleza, toda assim, a sofisticação, o luxo, né, que a França representava naquela época, quando eu penso, né, eu não consigo dizer que aquilo era mais bonito do que essa flor aqui que está no solo, que eu vejo desde criança. Então Touro também tem esse potencial de ver a beleza nas coisas, né, nas coisas simples. Às vezes, né, Touro tem a capacidade de valorizar, né, de enxergar o valor das coisas, né? Então, e muito isso está ligado à beleza, à estética, né, à apresentação, né? Mas às vezes uma flor é mais bonita, né, do que um colar, né, de diamantes, de pérolas, né? Porque a natureza, né? Lembrar também o quanto Touro está relacionado com a terra, né? Touro é um signo de terra, né? Então também está relacionado aí com as coisas simples e belas, né? Até pensei em trazer um poema do Carlos Drummond de Andrade, mas achei que ia ficar mais longo e mais chato aqui, né? Mas tem um poema dele que fala, né? A última frase é que as coisas mais, né, lindas, muito mais que as coisas mais mínimas, né, mais findas, muito mais que lindas, elas ficarão. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Bom, depois de filosofar aqui por um tempo, né, agora a gente vai mostrar aqui a lua passando nos signos, né, rapidamente aqui. O vídeo já está longo. Então a gente está vendo aqui o dia 11, né? Dia 11, a Lua está aqui, ainda está em Peixes, né? Ela vai fazer uma conjunção com Netuno hoje à noite, hoje pela madrugada. Essa conjunção nos deixa bastante emotivos, né? Traz um nível de sensibilidade muito bom. Então, para quem quer escrever, ouvir música, escrever música, escrever poesia, né? Tudo que também questões relacionadas à psicologia, né? Quem, por exemplo, quer ter uma conversa sobre algum assunto, sim, pessoal, né? Com um amigo, com alguém da família,
né, algo que você precise dessa compreensão pisciana, né, essa empatia pisciana, tudo o que você puder fazer, né, nesse momento é interessante. Desde da questão da arte, da inspiração, né, tanto na produção como assim, no aproveitamento da arte, né, tudo isso tem assim, boas energias para você cumprir aí nesse domingo, nessa noite de domingo para segunda aí. Até passei aqui, né, mostrei para mostrar aqui, né, o Marte que está aqui no grau 20, praticamente no grau 29, né, está quase entrando em Aquário. Dia 12, a Lua já em Áries, como eu disse para vocês, Lua em Áries. A Lua em Áries, ela faz bons aspectos aqui pro Mercúrio em Aquário, né? Depois vai fazer pro Sol. E a Lua em Áries, ela vai falar de liberdade também, né? A liberdade que cada um tem de seguir seu próprio caminho, de fazer assim, o que dá na cabeça, de tomar iniciativas, ter iniciativa de lutar pelas suas próprias vontades, né, pelo seu próprio desejo. Então essa Lua em Áries tem essa, ao mesmo tempo que ela tem uma certa impulsividade, né, uma certa nervosismo, ansiedade, ela também tem esse ímpeto, né, da iniciativa, né. Isso muitas vezes está relacionado com o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade individual. Então, fazendo esses bons aspectos aqui, né, com os planetas em Aquário, a gente tem assim, um apoio, né, do coletivo em relação a essa impulsividade, né, e há também a ideia da liberdade. E aí, o que eu digo para vocês que é um pouco preocupante aqui, né, que é a entrada do Marte aqui passando sobre o Netuno. Até mudei aqui para o dia 13, né, a terça-feira de Carnaval. Ó, a Lua ainda está em Áries, o Marte já está em conjunção com Plutão, né, e a Vênus está quase entrando aqui, né, em Aquário também. Então essa tensão entre esses três aqui, que não deixa de ser uma tensão sexual também, né? Então os conselhos aí, né, de usar camisinha são válidos também, né? A gente tem o masculino Marte, o feminino Vênus, né, e Plutão, que é uma potência, assim, que também é ligada, né, ao desejo, né, e o desejo sexual. Então os conselhos aí de use camisinha também estão válidos para esses dias, né. E é interessante que isso aqui vai bem naquela questão, né, que é a ideia que é propagada hoje, né, do amor livre, né, faço o que eu quero e ninguém tem o direito de dizer ou falar sobre o que eu faço, né. Então é bastante importante aí, né. Não tenho, já vou logo dizendo, não tenho nada contra, né, ao pensamento de ninguém, né. Não tenho, o que eu estou dizendo aqui não é nenhum comentário pejorativo, mas essa conjunção aqui de Marte, Vênus e Plutão em Aquário, né, isso aqui é o destoque puro, né. Então um indivíduo querendo ser livre, né, a qualquer preço, né, a qualquer custo, né, querendo meio soltar as amarras, né, tá querendo. Então isso aqui tem esse potencial, né. E aí a gente pode, aí que entra, né, todas as questões. A gente pode encontrar, sei lá, tá numa festa e de repente esbarrar numa pessoa, a pessoa
achar que você está provocando ela, que você está fazendo, que você não gostou dela, né, e querer tirar satisfação. Então, como eu disse para vocês, a Vênus tem, na minha visão, tá, tem um poder aqui de apaziguamento, né, mas são duas forças guerreiras, né, o impulso da guerra, Marte e Plutão, com uma força da paz. Então é importante aí observar e ter cuidado, né? Só para mostrar para vocês, esse dia Marte está no grau, né, acabou de entrar em Aquário, a Vênus está no 26 de Capricórnio, tá, logo vai entrar em Aquário, né? E nosso amigo Plutão está no mesmo grau, né? Grau zero Marte, grau 0 Plutão. Então, cuidado, nunca é demais. Aí a gente passa para o dia 14, né? Quarta-feira. A Lua, ela passando aqui bem na... Eu tirei esse mapa às 3h20 da tarde. Então, aproximadamente aí na quarta-feira, 3h20 da tarde, a Lua está passando aqui de Áries para Touro e fazendo quadratura para, né, esse trio aqui que está meio que querendo guerra aqui, né? Plutão, Marte e Vênus, né? Então, teimosias, né? As teimosias serão, assim, tem uma grande tendência das nossas teimosias serem despertadas aí, né? E aí, mais uma vez o conselho, né? Ser teimoso com quem está querendo brigar, né? Arrumar confusão, né? Então, dosem aí a impetuosidade de vocês, né? Isso é um conselho, né? Cada um, as situações vão acontecer e a gente vai ter que se colocar na vida, né? Às vezes a gente tá certo e a gente vai brigar pelo que tá certo, né? Então, mas ciente de que assim, as situações podem tomar proporções muito grandes, né? Situações podem realmente tomar grandes proporções. E a Lua fica exaltada em Touro, a Lua entrando em Touro, excelente, né? Para essa questão da saúde, da questão monetária, da questão do dinheiro, né? Só que, né, também existe aí, nessa entrada aqui, ela vai fazer essa quadratura aqui um tanto quanto perigosa, né? Lembrando que a Lua rege nossas emoções, né? Então, emoção, Lua, Touro, é teimosia na certa, né? Então, cuidado com as teimosias aí. Aqui eu tirei isso aqui só para mostrar para vocês, né? Aqui Marte já no grau 1, a Vênus avançou mais um pouco, tá quase, né, em Aquário. Então é interessante aí observar esses pontos. Dia 15, sexta-feira, a gente tem... A Lua vai passar por Júpiter, né? Então vai fazer aqui uma conjunção com Júpiter muito, muito interessante, muito boa, né? Então, tanto a Lua como Júpiter aqui em Touro fala de fartura de recursos, né? E faz um bom aspecto aqui para Saturno, que está em Peixes, ou seja, essa fartura ela está de acordo, né, com as necessidades do indivíduo. Depois a Lua
vai andar mais um pouquinho aqui no dia 15, né, e vai fazer uma conjunção com Urano, quadratura com Mercúrio em Aquário, né. Aqui grandes intuições, né, a gente pode surgir grandes ideias, grandes intuições, né, realmente ideias revolucionárias que podem usar, né, conciliar esses dois assuntos, o coletivo e o financeiro, a produção de recursos, né. Depois, o sábado 16, a Lua vai para Gêmeos, e aí a Lua faz um trígono com esses três, né? A Lua faz um trígono com Marte, Plutão e Vênus, né? Então, ela ajuda muito na questão do diálogo, né? Na troca de informações, no compartilhamento de ideias, né? de conhecimento também. E aí, só para finalizar o domingo, a Lua em Gêmeos, a Lua bem mais comunicativa, né? Agora faz quadratura para, né, para nosso amigo. Durante a passagem, né, aqui, a Lua vai fazer trígono, né, para os três aqui, né, Marte, Plutão e Vênus. Vai fazer trígono para Mercúrio, né? E vai fazer trígono para o Sol, que está aqui quase em Peixes, né? E nesse dia 17, né, no domingo, a Lua faz uma quadratura para Saturno em Peixes, né? Então é que aqui é um domingo, então é um dia propício aí para o descanso, né, e para a dispersão, né? A gente ou vai ficar muito conversador, Gêmeos, né, ou muito contemplativo, Peixes, né? Então, ou vai querer ver um filme na Netflix, Peixes, ou a gente vai querer sentar com os amigos aí, né, e conversar, né? Mas de qualquer forma, sem tanto empenho, né, sem tanto empenho naquilo que a gente está produzindo no trabalho, né? E a quadratura aqui, né, de Urano e Mercúrio continua, né, que é uma quadratura que atiça nosso cérebro, né, e tem um potencial daqueles momentos de eureka, né, que a gente acha uma ideia para resolver algum problema. Quando a Lua passa aqui, né, nos dias anteriores aqui, esse eureka pode vir somado aí de intuição, né, ou seja, pode ser se realmente aquela ideia que vem da divindade, né, dentro da gente, né, e aí somando aí esse potencial divino, ele continua, né, essa quadratura aqui de Urano com Mercúrio, e por ser uma quadratura, essa quadratura ela tem um potencial de realmente, né, de repentino, das ideias que vêm de repente, né, que surgem de repente, né. Realmente aquele momento eureka, onde você acha uma solução para um problema que às vezes parecia sem solução. Uma outra coisa aqui, né, que conforme o Júpiter está no grau 8 de Touro, né, conforme Marte vai caminhando, né, sobre Aquário, Marte também vai fazendo formando uma quadratura forte, né, com Júpiter, né. Então essa questão do coletivo, né, e da forma com que a gente ganha dinheiro, Touro, ela continua aí bastante, tô tentando achar um adjetivo aqui, mas bastante quente, né, bastante, um potencial muito grande aí de realmente ferver, né. Então uma coisa que eu também acho que pode acontecer devido aos últimos acontecimentos, as pessoas, né, o povo ter algum tipo de manifestação contra o poder estabelecido, né. Então, e querer
reivindicar, né, a sua liberdade, né, e que as instituições trabalhem de acordo com os princípios da liberdade, né? Então fiquemos atentos aí. Então é isso, pessoal. Peço desculpa pelo momento gato aqui. Meu gato veio aqui querendo participar do vídeo. Mais uma vez, desculpa pelo tamanho do vídeo, né? Sempre trago muitas ideias aqui. Acabei falando sobre filme, falei sobre potencial, né, explosivo do momento, mas eu faço o vídeo, né, para ser sincero, eu faço o vídeo que eu gostaria de ver. Se eu tivesse, né, na posição de vocês, é o vídeo que eu gostaria de ver, né? Talvez eu sei que tem muita gente querendo uma coisa mais simples, uma coisa mais prática, né? Mas eu acho que as referências que eu trago, o conteúdo que eu trago, muitas vezes pode servir ali de inspiração para vocês, né, durante a semana. Então, um pouquinho de paciência, né? Bota o vídeo numa velocidade maior, e eu acho que acabo somando aí na vida de vocês pelo menos um pouquinho, né? Então é isso, né? Só posso desejar para vocês uma boa semana. Cuidado aí com o teor explosivo da semana, né? Uma boa continuação do carnaval. Um abraço, tchau.